Bom dia, dou-lhes o meu abraço, dou-lhes o meu afeto, a minha ternura. É sempre com muita emoção que mantenho estas conversas com vocês que estão desse lado da câmara e que podemos depois fazê-las também, assim, olhos nos olhos, conquanto que 1, 2, 3, 4 ou 5 pessoas em algum sítio se juntem e queiram que eu esteja presente com elas no seu meio, para todos, assim, em grupo, em pequeno grupo, experimentarmos entre nós e connosco essa presença espantosa, maiútica da Ruá de Jesus, deste sopro fecundo que Jesus corporiza na história e que faz deste carpinteiro artesão o filho de Maria, o ser humano por antonomasia. Eu, a minha alegria será que estas conversas que chegam até vocês via YouTube possam também tornar-se conversas ao vivo, assim, todos olhos nos olhos, mãos nas mãos, afeto com afeto, ternura com ternura, mesa partilhada, compartilhada, em algum local onde haja duas ou três, que queiram protagonizar esta vivência, esta experiência. Nós estivemos no último bloco de conversas, que se prolongou bastante, em torno do capítulo 4 do Evangelho de João, a propósito daquela grande, espantosa revelação que Jesus faz na Samaria a todos os samaritanos, aos habitantes da Samaria, naquele relato que vimos e que vem no capítulo 4 do Evangelho de João, naquele relato que vimos em que a Samaria toda está representada numa mulher da Samaria. Samaria é feminino e, portanto, o Evangelho, quem escreve, as comunidades do discípulo amado que escrevem o Evangelho de João, tiveram o cuidado de representar, assim, na narrativa teológica, representar toda a Samaria numa mulher. Samaria é feminino, a sua representante também é uma mulher. E, portanto, numa mulher sem nome, porque está por toda a Samaria. Aquele diálogo assim, no poço, etc., historicamente nunca ocorreu. Portanto, é uma construção teológica, literária teológica, sublime, para nos revelar e colocar Jesus fora do território da Judeia e até na ausência do grupo dos 12, porque entretanto tinham ido à cidade, a fazer a maior revelação que alguma vez Jesus faz sobre o ser humano e sobre Deus Criador. E é espantoso que Jesus faça esta revelação em território da Samaria, à Samaria, que era considerada pelos habitantes da Judeia, de Jerusalém sobretudo, como a cidade mais desprezada, mais desprezível, que a faça dentro desse território considerado maldito e desprezível, ostracizado. Portanto, com o qual e com os seus habitantes, com cujos habitantes Jerusalém não mantinha relacionamento. Um judeu nunca deveria encontrar-se com um samaritano e muito menos frequentar o seu chão, o seu território. E Jesus é no chão da Samaria, segundo o Evangelho de João, esta revelação é no Evangelho, é na Samaria. A Samaria, e na pessoa de uma sua representante, a mulher samaritana, que Jesus faz a maior revelação antropológica, portanto, sobre o ser humano e
teológica sobre Deus Criador, Abá, contra a idolatria, contra todos os ídolos, deuses ídolos, também o Deus ídolo que está em Jerusalém, que Jesus faz ali e fala, tenho cuidado de a fazer na ausência do grupo dos 12 que tinham ido à cidade. Isto é espantoso. E então, quer dizer que o grupo dos 12 não escutou esta revelação que Jesus faz na Samaria. Não escuta, portanto, fica sem a conhecer, porque não estavam suficientemente maduros, não estavam suficientemente abertos, não eram terreno preparado, terreno humano preparado, mentalmente preparado, ideologicamente preparado, afetivamente, cordialmente preparado para acolher semelhante boa notícia sobre o ser humano e sobre Deus Criador, Abá, mãe de todos os povos. Eles eram, o grupo dos 12, são um grupo de judeus super fanáticos, seguidores do projeto político de poder, do projeto de poder político que vem do rei David, fanáticos da lei de Moisés e, portanto, que considera a Samaria e os samaritanos como gente desprezível. E Jesus, portanto, a gente assim, a concidadãos seus, assim não lhes pode ainda transmitir, fazer a grande revelação que faz na Samaria. Vejam como isto tem de contundente e tem de polémico quanto a boa notícia de Deus Criador Abá sobre os seres humanos e sobre o próprio Deus Criador, quanto essa boa notícia é difícil, quanta dificuldade tem em encontrar seres humanos e povos disponíveis para acolher tanto os povos como os seres humanos. Estamos possessos de outra visão, de outra concepção, que é a ideologia, a idolatria. E por isso estamos absolutamente bloqueados, fechados, totalmente incapazes, impermeáveis à boa notícia de Deus Criador Abá, que Jesus é e que Jesus partilha com a Samaria e que nunca pôde partilhar em território judaico, muito menos a pôde partilhar em Jerusalém. Nem sequer a pôde partilhar ao grupo dos 12. É impressionante. Esse grupo dos 12, dos quais hoje, século XXI, para sua vergonha, os bispos católicos e os outros das outras igrejas cristãs se confessam e se assumem e se orgulham de ser os seus sucessores. Que vergonha! Que vergonha! Primeiro sucessores e depois sucessores de homens destes que nunca entendem Jesus. Nunca entendem Jesus. Nunca entendem o seu projeto político maiêutico. Nunca entendem Deus Criador Abá e nunca acolhem o projeto político maiêutico de Deus Criador Abá, mãe de todos os povos, porque estão absolutamente fanatizados e possuídos pela ideologia e pela idolatria de que povo de Deus eram eles. Povo de Deus eram eles. Os outros povos ou se submetiam ao judaísmo e ao poder do judaísmo, ou eram esterco, eram lixo. É assim como dizem hoje as testemunhas de Jeová. Ou se integram a corporação, integram a congregação das testemunhas de Jeová, ou são esterco. São todos esterco. Porque o Senhor Jeová, quando impuser o seu reino, que nunca mais impõe, quando impuser o seu reino, só aceita, só reconhece como seus os da testemunhas de Jeová, os daquela congregação. Todos os outros são esterco, são lixo. Francamente. Como é que é possível, em século XXI, haver ainda seres humanos, povos, que aceitem uma barbaridade destas, assim às boas, e não protestem, não se insurjam, não se indignem?
já vamos nós prosseguir esta conversa.